Bom dia, senhor presidente, mesa, senhores vereadores e vereadoras, a imprensa aqui presente, aos funcionários da casa, ao secretário de Defesa Social, que se encontra aqui presente também. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Hoje eu venho à tribuna para fazer um agradecimento à Secretaria Municipal do Governo Municipal e também quero agradecer à Secretaria de Obras Públicas, especialmente ao secretário Jamur, ao secretário Eduardo Pimentel e ao diretor de Pontes e Drenagem, Augusto Meyer, que tem dado uma atenção especial nas demandas às quais nós necessitamos ali nos bairros. Nós temos conversado, discutido com o Executivo sobre as demandas que nós temos no nosso bairro. E dentre essas demandas haviam alguns problemas que foram causados por alagamentos no início do ano, no início da legislatura, o qual foi prontamente atendido. E nós não podemos deixar de agradecer e falar da eficiência de um homem chamado Augusto Meyer, que é da Pontes e Drenagens. Eficiente e que atende quando realmente há necessidade. E nós, 38 vereadores dessa casa, cabe a nós fiscalizarmos, cobrarmos e também agradecer quando somos atendidos. Agora, quando nós vemos hoje que está vindo um projeto em regime de urgência para essa casa, esse projeto é de grande importância, sim, que seja aprovado hoje esse projeto. Esse projeto não é simplesmente urgente, ele é urgentíssimo. Era para ontem, para acabar com essa situação que nós estamos tendo nas UPAs, nas dificuldades que estamos tendo em vários setores públicos da nossa cidade. Zezinho, precisamos que a UPA ali da SIC seja aberta. Para isso, tem que contratar funcionário, tem que ter funcionários e tem que ter gente com vontade de trabalhar. Não adianta contratar ali para metade ficar trabalhando e a metade ficar andando de um lado para o outro, dentro das UPAs, enquanto pessoas esperam de 5 a 8 horas para ser atendido dentro de uma UPA. Nós não podemos esperar que as pessoas morram para poder tomar providências. Esses dias me pegaram num contrapé aqui da minha fala. Alguém me disse que era obrigação nossa cobrar sim do prefeito. Está aí a resposta do prefeito. Ele está procurando fazer a parte dele, trabalhando para que possa contratar médicos, para que possa contratar profissionais para atender o povo que necessita. E o nosso olhar, como vereadores, nós temos que ter um olhar voltado ao povo da nossa cidade. Um olhar voltado à comunidade. Voltado, quando eu digo a comunidade, eu estou falando da cidade de Curitiba. Para que isso seja atendido, para que as demandas do nosso povo sejam atendidas, é necessário que esse projeto seja aprovado com a máxima urgência. Por isso, não sou eu que estou dizendo, é o nosso povo. 30 segundos. 30 segundos, vereador. É o nosso povo que está dizendo. É pelo nosso povo que nós estamos votando. E é pelo nosso povo que nós pedimos que seja aprovado esse projeto para que tenhamos médicos, tenhamos profissionais com competência e nós vamos estar fiscalizando. Esse é o nosso papel. Somos 38 fiscalizadores. Então, é impossível que 38 vereadores não vão conseguir fiscalizar.
Primeiro projeto em pauta. Projeto de Lei Ordinária 5.309/2017, iniciativa prefeito, revoga o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.226, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre as entidades qualificadas como organizações sociais, cria o Programa Municipal de Publicização, a Comissão Municipal de Publicização e da outras providências. Regime... Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.583, em 18 de agosto de 2017, regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples em primeiro turno. Em discussão, projeto iniciativa do prefeito. Primeiro vereador inscrito, vereador Goura. 15 minutos, vereador. Bom dia a todos, uma saudação à mesa, nosso presidente, Serginho, a todos os vereadores, vereadoras, a todos os servidores que acompanham esta sessão, e a todos os cidadãos que nos acompanham também pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de só refletirmos aqui, como nosso presidente colocou, dentro dos parâmetros e das premissas que essa casa exige de todos nós, um debate pautado na racionalidade, um debate pautado nas ideias, um debate pautado no que é melhor para a cidade. E eu gostaria de voltar ao que foi falado na segunda-feira passada, senhores e senhoras. Qual é a necessidade deste regime de urgência? Tentamos hoje, quase que de forma desesperada, juntar 13 assinaturas, 13 apenas. Não conseguimos, para que pudéssemos debater a retirada do regime de urgência. Para quê? Para que pudéssemos debater este projeto do senhor prefeito que chega à casa com o apoio da imensa maioria dos senhores. É uma situação na qual a casa, que é a casa de debates, é a casa de reflexão, é a casa, sim, de apresentarmos o contraditório, a tese, a antítese, na busca de uma síntese, todo esse processo fica prejudicado. A Comissão de Educação, eu pergunto, teve tempo e espaço para debater o projeto? A Comissão de Saúde debateu o projeto? Apenas que eu saiba, a CCJ deu um parecer favorável e a coisa já está aqui para votação nossa. A minha área de atuação não é a área do funcionalismo público, nem tampouco a área da saúde ou educação diretamente. O regime de urgência retira de nós, vereadores, a possibilidade do debate qualificado. Eu recebi hoje de manhã diversas mensagens de servidores alertando sobre pontos a serem discutidos neste projeto, pontos que nós não tivemos tempo de conversar. Vereador Zezinho, nós não tivemos tempo de conversar adequadamente. Um dos pontos que chega até aqui é que há muitos anos a demanda, o pico de demanda por atendimentos nas UPAs é no inverno, é do outono e inverno. É de abril a junho e de maio a agosto. Logo, já passou a época do ano em que esta UPA-SIC teria que estar aberta para, de fato, ajudar nessa sobrecarga. Enfim, eu acho que o ponto mais importante é a gente estar perdendo o devido debate. Vereador Pier, pode ser até que a proposta do prefeito tenha razão em alguns sentidos, porém, vamos debater. O regime de urgência, senhores e senhoras, retira de nós, vereadores, a prerrogativa do questionamento, a prerrogativa do debate. Isso é ruim não para nós individualmente, mas para todos nós coletivamente. Isso é ruim para esta Casa de Leis, isso é ruim para este local de debate público que é a Câmara Municipal. Teremos, pelo visto, já hoje mesmo chegaram novos projetos do prefeito em regime de urgência também. Diferentemente do que está teremos um tempo maior, porque é o regime de urgência proposto pelo Executivo. Mas, senhores e senhoras, de qualquer forma,
o regime de urgência está nos prejudicando e está mostrando um fator muito importante, que é a subserviência do Legislativo ao Executivo. Quem manda no Legislativo de Curitiba? Quem manda no Legislativo de Curitiba, senhores e senhoras? Somos nós, vereadores, ou é o prefeito de Curitiba? É o prefeito que manda na nossa consciência, no trabalho dos 38 vereadores aqui? Não, vereador. Tá? Pela aprovação do regime de urgência que se dá nessa casa e pelo encaminhamento que está sendo feito, eu creio que é o prefeito de Curitiba que acumula 2 cargos, o de chefe de executivo e o de chefe do legislativo. Vereador, então eu acho isso licença, muito grave. Por favor. Acho que nessa linha não podemos discutir esse tema. Por favor, desta forma, o senhor falando dessa forma... Eu estou questionando, presidente, não, mas, ok. Não, tá, só peço a gentileza. Bem, tudo manter bem. Mas faço esse questionamento de forma crítica também. Colocamos-nos, o PDT se coloca contrário à aprovação do regime de urgência e contrário à aprovação deste projeto. É a posição nossa como partido, que é o posicionamento do PDT nacional, estadual e também municipal. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Pia Petruccello. Bom dia a todos. Uma ótima semana de trabalho a todos nós. Bom, é importante explicar o projeto, né? Eu acho que o debate ele é importante para casa, o debate é importante para a sociedade. Nós estamos retirando um artigo que proíbe as organizações sociais a trabalharem na educação e na saúde, com o objetivo de abrir uma UPA na SIC. O objetivo do prefeito é não ficar refém de um único modelo. Hoje em Curitiba nós temos 2 modelos. O modelo da FEAES e o modelo dos servidores públicos, que são 2 bons modelos. Ninguém aqui está dizendo que são modelos ruins, muito pelo contrário. A saúde não pode ficar refém de 2 modelos exclusivos, até para que nós possamos fazer o comparativo final de qual modelo é o melhor para a saúde. Ora, vamos tentar explicar. Eu tenho hoje a fundação que é a FEAES. E eu tenho médicos da FEAES que são encarregados de estarem nas unidades de saúde e também nas UPAs. Esses médicos, existem bons médicos na FEAES? Sem dúvida nenhuma. Mas existem aqueles que ganham 15, 20 mil reais e muitas vezes fazem a operação tartaruga. Então, a grande diferença aqui é qual modelo nós queremos. Estou aqui criticando a FEAES? Claro que não. É um ótimo modelo. É um modelo que funcionou até aqui. Estou aqui criticando os servidores públicos que fazem seus trabalhos nas unidades de saúde? Claro que não. Por quê? Porque também fazem seu trabalho direito. O problema é a demanda. O problema é o excesso de pessoas que buscam as unidades de saúde. E aqui é importante que se registre um fato muito importante. As organizações sociais, Gora, ninguém está dizendo aqui que elas vão servir como a salvação da cidade. Mas nós temos que tentar algo. Me causa estranheza o legislador de Curitiba, num momento importante da nossa cidade, não encontrar outros modelos para a cidade. Simplesmente dizer assim, eu sempre escuto aqui nessa tribuna, a saúde está ruim, a saúde não presta, custa 2 milhões e 100. Aí quando o prefeito, em regime de urgência, porque ninguém aguenta ver mais pessoas nas unidades de saúde e nas UPAs passando mal, critica o regime de urgência. Isso é urgentíssimo. Isso é mais do que urgente, porque só quem usa uma UPA, só quem mora num bairro sabe o que eu estou falando. E aqui tem 2 que eu quero apontar, que é o Zezinho e o Toninho. São 2 vereadores que moram na ponta e todo dia recebem demandas das suas UPAs. Aí, Igor, eu queria te fazer um convite. Vá com eles, verifique esse trabalho das unidades de saúde e vai ver o porquê da urgência.
A urgência é para que abra uma UPA e que nós possamos fazer esse serviço comparativo. Onde está melhor e onde está pior? Qual que custa mais e qual que custa menos? Eu não estou aqui querendo fechar nenhum tipo de unidade de saúde, nem mudar. Nós estamos querendo ampliar para o futuro. Curitiba precisa ampliar para o futuro. E eu vou dar um dado para vocês aqui. A Dilma Rousseff, quando chamou os mais médicos, foram contratados 14 mil médicos cubanos. E ninguém falou nada. Todo mundo apoiou. Por quê? Porque era caro o concurso público. A Dilma fez por medida provisória. Também não debateu com ninguém. Será que ela não queria? Será que ela não queria fazer? Acho que o critério tem que ser para todo mundo. Qual artigo, vereadora? A Dilma Rousseff... Vereadora, qual a dúvida, vereador? A dúvida é em relação ao conteúdo. O senhor fez no início uma fala... Recomendei. Dizendo... Então, ou a gente debate o projeto, ou a gente vai debater a Dilma. Eu vou continuar. Aí eu vou me achar no direito também de fazer os meus apontamentos na hora da minha fala. Por gentileza. Diferente por quê? O conteúdo é o governo Dilma? Senhor presidente, citando exemplos. A senhora pede a parte, pode questionar o vereador. Eu vou citar exemplos na minha fala e gostaria também de poder falar o que eu quisesse. Por gentileza, vereador. Senhor presidente, eu peço Pode pedir a parte ao vereador que ele concede. Obrigado. A verdade dói. Vamos manter o regimento, por gentileza, senhores vereadores. Obrigado. A verdade dói. Eu quero só um desconto ali, presidente. Então, quando a Dilma Rousseff, por medida provisória, chamou os 14 mil médicos, o PT, quando tem a falta da coerência, o que ele fez? Os 14 mil médicos é importante porque nós não temos dinheiro para concurso público. Nós não temos dinheiro. Então, se nós não temos dinheiro, vamos apoiar os 14 mil médicos cubanos. Por que ninguém reclamou dos médicos cubanos que supostamente tiraram a vaga dos concursados? Por que ninguém falou dos médicos cubanos? Por que ninguém criticou o Haddad quando ele fez 26 contratos com a organização social? Em que pese o PT não ser referência para absolutamente nada nesse país, nós precisamos apontar o que eles fizeram. E eles fizeram com o Haddad 26 contratos de gestão em São Paulo. Em Pinhais, o prefeito Luizão, que era do PT, tem uma belíssima organização social, uma das melhores saúdes do Brasil. E ninguém fala. Sabe por quê? Porque não é do interesse falar. Porque o problema é ideológico. E quem está lá na ponta sofrendo, e está sofrendo bastante, é que precisa do atendimento na área da saúde. Posso pedir uma parte? Na sequência. Nós então, como eu disse, o que importa aqui é ter os serviços prestados. Aí há a dúvida, Pierre, mas as organizações sociais no Brasil inteiro não estão respondendo a processos? Algumas sim, outras não. E nós aqui vamos fazer o nosso controle de fiscalizar. O vereador Pierre não está dizendo aqui que as OS são a salvação e que nós não vamos fiscalizar. Muito pelo contrário. Vamos supor que é uma OS de errado em Curitiba. Eu sou o primeiro a subir aqui e criticar. Eu estou louco para ver essa comparação. Eu quero ver a UPA da SIC aberta, para poder comparar com as demais UPAs e ver qual é a mais barata e qual funciona. Sabe por quê? Porque eu de fato estou preocupado com o cidadão lá na ponta. Eu não estou preocupado com o discurso ideológico. Eu não estou preocupado em fazer oposição aqui, em fazer o caos, a teoria, a terra arrasada. Eu não estou preocupado aqui em defender bandeira política nem partidária. Eu estou preocupado sim com o que está acontecendo lá na ponta, no sítio cercado, na SIC. Uma parte, vereador. Na sequência eu lhe concedo. Então, é por isso que eu quero aqui pedir a Vossas Excelências, que nós estamos votando hoje, é um belíssimo de um projeto. Ninguém vai fechar as unidades de saúde que estão abertas. Essa mentira, mais uma vez, que tentam propagar para criar o conflito entre nós, a inverdade não pode prevalecer. O que vai ser feito é para frente. São pessoas que vão ser atendidas, meu Deus do céu. Nós vamos passar a atender pessoas. Nós vamos passar a atender as pessoas que estão necessitadas. Isso tinha que ser um projeto unânime aqui, com votação unânime. Porque quem não votar num projeto desse pode ser cobrado lá na ponta. Vai ser cobrado lá na ponta para dizer, Vossa Excelência criticou tanto o modelo de saúde em Curitiba, quando tem um novo modelo os senhores não votam. É isso que nós queremos para a cidade?
Ninguém aqui está aqui. Gente, as organizações sociais não retiram nada de ninguém. Os servidores públicos continuam onde estão. Essa é a verdade. Nós só vamos poder usar o modelo comparativo. Uma UPA em Curitiba custa R$2.100.000. Não faz sentido ter médico. Alguns, vamos falar aqui, alguns, não todos, fazendo operação tartaruga. Isso não pode acontecer numa cidade como Curitiba. Então o que nós vamos fazer assim? Uma parte. Eu concedo a parte à vereadora Maria Letícia. Quero dizer o seguinte, muito grata, vereadora. Eu quero dizer o seguinte, que a modernidade, a mudança gera preocupação e medo, muitas vezes. Mas esses são os desafios dos gestores. A gente tem conversado, e tenho falado aqui na Câmara, sobre a questão da greve da FEAES, e tenho conversado com os médicos que estão em greve. Acredite, eles não temem a OS, mesmo os médicos hoje da FEAES, porque eles sabem que o modelo da FEAES vai permanecer. E, portanto, quem sabe, as OS traga também aqui um atendimento para o cidadão e um bom atendimento também para o médico que vai trabalhar nas OS. A gente não pode pré-julgar. Essa estratégia de promover a algazarra, a bagunça, sem efetivamente conhecer a fundo as ideias, isso é uma alternativa que já está fora de moda. Quer dizer, a gente tem que pensar para frente, a gente tem que pensar em outras alternativas que possam atender o cidadão curitibano, que hoje sofre, sim, com uma guerra que não se resolve há mais de 30 dias. Muito obrigada. Muito bom o teu a parte, vereador Maria Letícia, eu agradeço. Parabéns. Vereador Gora, e na sequência faço questão de ouvir a professora Josete. Uma parte. E a Maria Pierre, se você me permite, então, só alguns questionamentos. Pois não. Primeiro, justamente assim, você está tentando convencer racionalmente, trazendo argumentos, coisa que o regime de urgência está tirando de nós essa prerrogativa de um debate maior. Segundo, você fala aqui da fiscalização das OS. Eu pergunto aqui, quando que essa casa devidamente fiscalizou o ICI? E, atualmente, quem dentre nós fiscaliza o ICI com a devida seriedade que ele merece? E só para eu entender também, você está elogiando a Dilma, o Mais Médicos, os médicos cubanos, que foram alvo de críticas por parte de diversos partidos desta casa, mas você está elogiando aqui como uma ação que foi, sim, positiva. Então, eu só queria frisar, a necessidade que eu expus aí na tribuna é do debate. Okay. Podemos ter virtudes no projeto, mas a gente está atropelando o debate. Ok, só para deixar claro, veja, eu não estou elogiando, eu estou dando um dado. Ela fez o Mais Médicos com 14 mil, são 14 mil médicos cubanos no Brasil, que o PT, à época, dizia que não tinha dinheiro para concurso público. É a mesma coisa que nós estamos fazendo em Curitiba. É só isso, Gora. Agora, só tome muito cuidado, Gora, porque às vezes você coloca todos os vereadores numa posição aqui muito delicada. Dizer que ninguém está fiscalizando o ICI é uma coisa absolutamente diferente do que uma organização social que vai cuidar da saúde. Eu entrei aqui, o ICI já existia. Eu estou entrando aqui sem ter uma OS. A minha função é de fiscalizá-la. E vou fiscalizar e vou cobrar. Não pense aqui que eu estou defendendo o modelo de organização social para dizer o seguinte, vai funcionar. Aliás, eu sou o primeiro, se uma organização social, se a UPA da SIC for abrir com uma OS e for pior que a UPA do Tatuquara, por exemplo, eu sou o primeiro a subir aqui e criticar, porque ela vai ter que ser a melhor. Ela vai ter que ser a melhor. Então, com base nesse detalhe, é que nós precisamos entender o conceito, que é, Tiago Ferro, trazer um elemento comparativo de serviço e de valor. E sejamos francos aqui, o regime de urgência, vocês sabem que quando você não pede, a oposição sempre trava, não podemos ser demagogo aqui, Gora. Eu não estou dizendo que você está sendo, mas eu estou dizendo que existem elementos para travar um projeto. Sabe o que vai acontecer se eu não fizer o regime de urgência, Gora? O que vai acontecer é que vai dar janeiro e nós não vamos ter aberto nem a licitação do chamamento público da OS. Não vamos ser hipócritas aqui. Quanto mais debate, o povo na rua fica sofrendo. Você é um cara que é preocupado com ações sociais, com pessoas humildes. Você tinha que me ajudar a votar a favor nesse projeto. Você, eu sei que não quer uma UPA fechada. Você, eu sei que não quer ver um cidadão na SIC passando aperto e chorando no leito de morte de uma mãe. É só isso, porque não tem vaga
Pelo amor de Deus, nós temos aqui que pensar em vários modelos de saúde, inclusive, eu vou te dar 4 que eu sou a favor. Servidor público, 1. FEAES, 2. Organização social, 3. Empresa privada, 4. Não vejo problema nenhum, só não podemos ser refém de um modelo exclusivo e único, porque quando você é refém do modelo exclusivo e único, você é sujeito, a partir de que tem a greve, fechar uma UPA e ter operação tartaruga. É esse tipo de problema que nós não podemos aceitar. Então eu queria deixar claro aqui, Josete, você tem 1 minuto para a parte, faço questão de te ouvir, para corroborar com o nosso debate nesse 1 minuto por causa do acordo, Josete. Só para esclarecer algumas coisas, porque às vezes a desinformação ela prejudica o debate. Quando o governo do PT criou o programa Mais Médicos, primeiro é importante dizer que o programa Mais Médicos não se limita à contratação de médicos. Eu acho que é importante dizer isso. É um programa que, inclusive, criou uma grande rede de formação para que nós tivéssemos médicos formados e poder atender toda a demanda. Qual é o grande problema hoje? Há uma grande concentração nas médias e grandes cidades. E há muitos municípios no interior que não conseguem, muitas vezes fazendo concurso público e o médico ganhando o mesmo salário que o prefeito. O Mais Médicos conseguiu levar médicos onde nunca havia chegado. Obrigado pela parte, senhor José. Eu já encerrei por aqui, pedindo inclusive aos vereadores da oposição um apelo. Pensem nas pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto. Por favor, pensem no povo. Não pensem no prefeito Rafael Greck nem no líder Pierre. Pensem, por favor, no povo que precisa de uma UPA aberta. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para debater o projeto, vereadora professora Josete, por gentileza, 15 minutos. Senhor presidente e demais presentes. Estou no meu 4º mandato enquanto vereadora. E se existe uma coisa que me fez pensar em ocupar esse espaço, foi justamente a defesa de políticas públicas para a maioria da população. Principalmente para aqueles que estão lá na periferia e que muitas vezes não têm acesso às políticas públicas. Então, aqui não se trata de uma oposição irracional, de uma posição inconsequente, de uma oposição de quanto pior, melhor. Aqui se trata da defesa de políticas públicas de qualidade para toda a população. Eu vou retomar algumas coisas que eu já havia dito na minha primeira intervenção na semana passada. Um dos grandes problemas das organizações sociais é que o controle social não existe. Hoje, a FEAES tem um conselho administrativo onde são 9 membros. 5 deles são indicados pela prefeitura, inclusive o presidente desse conselho é o secretário de saúde. Mais 4 membros indicados pela prefeitura e os demais membros da sociedade civil. Então, a FEAES, ela tem o controle do poder público. Mas já é uma distorção. Por que é uma distorção? Porque eu tenho mecanismos diferenciados de contratação de trabalho, né? Nós entendemos que é necessário buscar os instrumentos que existem, e eles existem, se efetivamente existe algum médico que está fazendo operação tartaruga, como foi dito aqui. Então, eu acho que o gestor dessa UPA
ele não está fazendo uso daquele que é o seu papel, que é de fiscalizar a atuação do médico que está no interior dessa UPA, se existe operação tartaruga, como foi dito aqui. Da mesma forma, se eventualmente há problemas com servidores públicos. Sei que há, mas sei que é um mínimo. Para isso existe processo administrativo, existe sindicância, existe exoneração. Então, nós temos os mecanismos para resolver a situação daqueles profissionais que não estão cumprindo com o seu papel. Então, esse não é um argumento para você terceirizar, criar organização social na área de saúde e na área de educação. Acho que isso é bem importante a gente frisar. Dizer que, na legislação atual que nós temos, o parágrafo único tem o seguinte teor. O parágrafo único que está sendo proposta aqui a revogação. Os serviços de assistência médica em unidades de saúde mantidas pelo município de Curitiba e aqueles inerentes à educação, assim entendidas as atividades envolvidas a nível educacional, prestadas aos alunos da rede municipal de ensino, não poderão ser atribuídos às organizações sociais. Esse parágrafo, ele só existe porque, à época, houve uma grande mobilização popular, envolvendo não só os servidores, mas vários segmentos da sociedade, que entendiam que o poder público, nas atividades essenciais, precisa ofertar diretamente esse serviço, com servidores que fazem um concurso público, que passam por uma prova para ter minimamente uma seleção com pessoas que tenham conhecimento daquilo, da área que vão atuar e daquela tarefa que vai desempenhar no dia a dia, seja nas unidades de saúde, seja nos equipamentos de educação. Eu vou pedir, senhor presidente, as pessoas têm que falar mais baixo aqui, sim, senão perfeito. interrompem o meu raciocínio. Perfeito. Aqui. A senhora está com a palavra. Peço a compreensão das vereadoras em conversas paralelas. Continua, vereadora. Eu acho salutar o debate. Eu gostaria que a vereadora Julieta Reis subisse aqui na tribuna e se posicionasse, porque aí é que a gente constrói democracia, trazendo o contraditório. Assim que é democracia. Democracia não é tratorar e fazer um regime de urgência em 3 dias. Havia já um pedido de urgência do prefeito de 45 dias, que já acho pouco, mas já havia. Pelo menos eram 45 dias para essa casa debater. Mas a maioria dos vereadores dessa casa achou que nós tínhamos que fazer esse debate em 3 dias. Nós estamos falando de uma mudança estrutural na forma da oferta do serviço público em Curitiba. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Eu vou me ater agora a alguns elementos que a procuradora Débora Duprá trouxe. Elementos que têm profundidade e que trazem para que a gente possa refletir qual é a realidade que as OS podem trazer. E que, óbvio, depois eu vou entrar em alguns exemplos, mas eu vou tratar primeiro dessa questão conceitual, do porquê eu sou contra OS. Sem falar do ICI daqui de Curitiba, que todo mundo conhece. E eu quero saber aqui quem consegue fiscalizar o ICI. Nós queremos tanto fiscalizar as OS que são criadas na área de saúde. Por que nós não criamos uma CPI aqui para fiscalizar o ICI? O ICI que está com inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas e que desde que eu sou vereadora, desde o meu primeiro mandato, nós já apontamos problemas. Eu quero saber quando essa casa fiscalizou o ICI. Vai ser diferente com as OS da área de saúde? Bem,
Então, nós tivemos o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que discutiu a legalidade da Lei Federal 9637 de 98, que justamente qualificou as tratou da qualificação das entidades como organizações sociais e os serviços que podem ser objeto de contrato de gestão. Então, veja, em Curitiba, às vezes a gente está tão afoito, que aqui foi em 97 que foi aprovada a lei das OS, foi aprovada antes da lei federal, que foi em 98. Bem, é importante dizer que essa não é uma discussão que está limitada a questões de licitação e de controle externo. Na verdade, ela percorre diversos assuntos e dispositivos da Constituição Federal. Um dos vetores axiológicos da Constituição Federal é o da universalização dos direitos, como decorrência lógica do princípio da dignidade humana, que é o centro da nossa Constituição. Todos são merecedores de igual respeito e consideração e devem ter condições igualitárias de acessar direitos fundamentais básicos. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é a Débora Duprá, uma excelente jurista. Em função dessa constatação, a Constituinte teve a preocupação de dar um papel ativo ao Estado de provedor de prestações. O artigo 37 da Constituição Federal, primeiro a tratar da administração pública, além de organizar a prestação de serviços, também o faz na medida que os serviços sejam fundamentais para a sociedade brasileira. O princípio da eficiência, que todos utilizam como argumentação, é um dos nortes da administração pública, mas longe de ser o único ou o principal deles. Os concursos públicos não são só uma regra para a igualdade de todos ao acesso ao serviço público. Ele também é uma providência para garantir que se forme no âmbito da administração pública um serviço qualificado e competente. O artigo 37 ainda é cercado de cautelas para fazer desses serviços assumidos pelo Estado serviços de maior qualidade e acessíveis a todos. Prevê, por exemplo, a ação de improbidade para controlar a deturpação dos serviços, licitação, enfim, cerca a prestação dos serviços com uma série de cautelas, fazendo com que diversos princípios sejam cumpridos. Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e também eficiência. As OS estão na contramão da principiologia desse artigo, porque elas despem o Estado desse protagonismo, que deve ter nessa universalização de direitos. A lei em questão deixa isso muito claro, porque diz expressamente que há situações em que se extingue a prestadora do serviço e os bens, patrimônios e pessoas e são transferidos para as OS. Vamos lembrar lá do setor de informática do IPUC, o que aconteceu à época? Um ano antes tinha se renovado todos os equipamentos, tecnologia de ponta. Isso foi passado de graça para o ICI. Essa é uma situação óbvia da administração pública abrindo mão de serviços públicos para a iniciativa privada. As organizações sociais ficam livres de todas essas amarras do artigo 37, prestando serviços sem qualquer controle da sociedade. Tudo aquilo que inspira a boa prestação de serviço está fora dessas organizações sociais. Poderia-se dizer que a realidade aponta o Estado como um mau provedor desses serviços. Porém, um interessante estudo feito sobre essa alegação mostra que, na verdade, a conformação da máquina pública é ainda toda advinda do período militar e fortemente influenciada pelo Decreto-Lei 200. Acho importante os vereadores lerem esse decreto. É um decreto de 1967. Então, a Constituição Federal avançou, mas nós estamos pautados num decreto da ditadura militar, que não foi atualizado. Então, todos os avanços da Constituinte, sendo um deles a criação do SUS,
a universalização da saúde pública para todos, ainda é regulado por esse decreto. Então, ao invés de nós buscarmos mecanismos para atualizar isso e garantir a modernização desses procedimentos, não. O Estado abre mão do seu papel e joga isso para a iniciativa privada. Há mais elementos aqui, mas o tempo não é suficiente. Eu vou tomar alguns exemplos aqui que eu acho importante que os senhores e as senhoras conheçam do que pode significar a criação de OS aqui. No Rio de Janeiro, a Prefeitura contratou uma OS chamada Biotech, que passou a administrar, além de unidades de saúde, 2 hospitais, o Pedro II e o Hospital de Acari. 4 crianças morreram no Pedro II. Sabe por quê? Porque não foi comprado em quantidade suficiente o medicamento que precisava para tratar de problemas respiratórios. Sabe do que essas crianças morreram? De asfixia. Os donos dessa OS são donos de aras. Os senhores sabiam que esparadrapo, injeção, seringas, agulhas, eram levadas para o aras deles? Quem é que controlava isso? É bom vocês entrarem na internet, põe lá no YouTube, falas do secretário de Saúde do Rio de Janeiro e vê que controle existia sobre essas OS. Se o Ministério Público não intervisse, ia continuar da mesma forma. Goiás, uma associação goiana de integralização e reabilitação chamada AGIR, gestão do Hospital de Urgências Governador Otávio Lages de Siqueira. O mesmo histórico de precarização, de falta de pessoal, de atendimento de péssima qualidade. São Paulo, 69 unidades AMAs, de assistência médica ambulatorial, unidades básicas de saúde, pronto-socorro de Santana, com denúncias de falta de médico. Os médicos fizeram BO, dizendo que faltava enfermeiro, medicamentos, insumos. Então, eu não estou falando de uma coisa que é exceção, eu estou falando de coisa... 30 segundos, vereadora. São regras nas OS que foram criadas nesse país e que se proliferaram na área de saúde. Há problemas na saúde de Curitiba? Há. Nós precisamos de mecanismos, que os mecanismos que existem sejam utilizados. E que nacionalmente, a atualização de decretos que regulam a Constituição Federal para que haja efetividade no cumprimento daquela que foi uma conquista do povo brasileiro. Próxima vereadora inscrita, ou melhor dizendo, próximo vereador inscrito, vereador Bruno Pessutti. 15 minutos, vereador, discorrer da matéria. Bom dia novamente a todos os presentes. Estamos aqui debatendo mais do que a questão prática de como vai funcionar, eu acredito a questão jurídica. Cabe ressaltar novamente a questão temporal de quando essa lei foi criada, 1997, e o parágrafo 1º de 1997, posterior à lei federal, que permitiu que as organizações sociais trabalhassem com a cultura, com a educação, com áreas da tecnologia, entre outras, é de 1998. Então, lá se foram 20 anos, e eu acredito que nesses últimos 20 anos muita coisa mudou. Em primeiro lugar, muita coisa mudou no que tange a responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela é posterior a isso. E a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca limites, e agora temos até a lei de responsabilidade fiscal municipal, impõe limites para que os governos não gastem mais do que arrecadam e travam, por exemplo, o limite de gasto com pessoal. E, infelizmente, a cidade de Curitiba está dentro desses limites prudenciais. Ainda não ultrapassou os limites, mas está próximo disso. E, motivado por isso, a Prefeitura tem que buscar caminhos para fazer com que os serviços não parem e que não dependam única e exclusivamente da contratação de mais servidores públicos, não porque ela não quer contratar mais servidores públicos, mas simplesmente porque ela não tem condições financeiras e jurídicas para fazê-lo tal.
E a gente não está criando uma nova organização social, nós não estamos inovando em matéria legislativa, nós estamos apenas atualizando a legislação municipal para que permita, assim como existem em outros tantos municípios do país, a execução de um caráter complementar, como prevê a Constituição Federal, das organizações sociais na saúde. E aqui nós não estamos também inovando ao dizer que o terceiro setor vai atuar na saúde. Ninguém está aqui dizendo que isso é uma novidade, afinal, na cidade de Curitiba nós temos o Hospital Evangélico, o Hospital Pequeno Príncipe, o Cajuru, todos eles mantidos por associações beneficentes que são do terceiro setor. As organizações sociais são apenas mais um tipo de terceiro setor para complementar os serviços da saúde. Então não há uma inovação, não há absolutamente nada que atrapalhe a aprovação desse projeto de lei. Há sim a necessidade de a gente tentar e experimentar coisas novas. E não por isso dizer que alguns problemas que infelizmente acontecem, como foi falado pela vereadora Josete, que eles vão acontecer na cidade de Curitiba. As fiscalizações hoje estão aí para mostrar que até mesmo os mais experts em fraudar, em burlar sistemas, estão sendo presos hoje em operações da Lava Jato, devido aos instrumentos de fiscalização, que não só a Receita Federal, mas que todos têm, inclusive, na fiscalização através do Facebook, etc., nas imagens, para verificar aquilo que está sendo feito. Então, com certeza, pelo fato de caráter complementar e paralelo ao que já existe na saúde, nós temos a certeza absoluta que não só nós, vereadores, poderemos fazer essa fiscalização. Me escrevo numa parte também. Na sequência. Nós, vereadores, poderemos fazer essa fiscalização, mas também a população, ninguém mais do que a população, dentro das unidades básicas de saúde, porventura daquelas UPAs, como falou o nosso líder PIR, poderão fazer a fiscalização e demonstrar coisas equivocadas. A vereadora Noêmia Rocha aqui falava recentemente na tribuna de um caso, infelizmente, que aconteceu na vacinação da gripe, onde uma servidora pública não tinha condições de lavar as mãos devido à quantidade de trabalho que tinha. Infelizmente, isso acarretou numa inflamação, uma infecção, e a paciente acabou falecendo. Essa fiscalização, ela tem que acontecer todo dia, e o usuário poderia, lá naquela hora, mandar uma mensagem para o vereador, mandar uma mensagem para a Prefeitura de Curitiba, ou chamar a Guarda Municipal, chamar a Polícia Militar, chamar quem quer que for o gestor do contrato e avisar que aquilo estava acontecendo, que havia muita demanda. E o fato de ser uma organização social, e aí nós temos a possibilidade do terceiro setor, não só numa organização social, mas no Cajuru, no Evangélico, em todas as outras entidades que são regidas pelo regime de direito privado, a FEAES, por exemplo, também, que é do regime privado, elas têm uma facilidade muito maior de gerenciar casos onde exige uma complexidade. Não é salutar para a saúde pública que uma geladeira que guarda vacinas, que quebra, porventura, tem que ser feita uma licitação para que novas geladeiras sejam compradas. Qual o objetivo principal que nós temos na saúde? É ter apenas um serviço estatal, de acordo com o que diz a Constituição, ou conforme também diz a Constituição Federal, ter as entidades privadas, sejam elas de benefício, beneficentes ou não, atuando em paralelamente para fazer com que as pessoas tenham o atendimento à saúde. E aqui falaram do Mais Médicos, não íamos entrar nessa pauta, mas o Mais Médicos ele mostra isso. Quando uma pessoa está doente, um infartado, quando ele chega no hospital, ele quer saber se o médico é cubano, se o médico é espanhol, se o médico é americano, ele quer ser atendido. Isso não importa a origem do médico, ninguém se importa com isso. A grande crítica, talvez, aos Mais Médicos, seja a forma de contratação dos médicos cubanos através da OPAS, onde o governo cubano fica com boa parte dos 10, 12 mil reais que esses médicos recebem. Essa é a grande crítica que nós fazemos, pois o governo cubano, sem nenhuma fiscalização, abocanha cerca de 70% daquilo que os médicos recebem. E esse é dinheiro público que está sendo pago ao governo cubano. Então, essa é a única crítica que nós temos à contratação de médicos cubanos, porventura, desde que médicos brasileiros não tenham se submetido àquelas vagas. É tão bom o programa, em alguns pontos, que o atual governo Temer, o ministro Ricardo Barros, que já esteve aqui nessa mesa, nessa Câmara Municipal esse ano, defende e continua fazendo a contratação. Por quê? Porque é fundamental nós levarmos em consideração o atendimento à pessoa. Nós não temos que ficar presos a limites constitucionais ou até mesmo limites ideológicos, já que a Constituição nos permite fazer isso.
fazer com que a cidade de Curitiba tenha a possibilidade de uma nova gestão em saúde naqueles lugares onde hoje eles estão fechados. Nós não estamos substituindo, não iremos substituir os médicos do Sistema Único de Saúde, nós não iremos substituir os médicos da Prefeitura, apenas estamos criando mais uma possibilidade ou corrigindo uma legislação que já data há mais de 20 anos, que precisa ser atualizada para os tempos modernos. Então, passo a primeira parte à vereadora Julieta Reis, na sequência, o vereador Sabino Piccolo. Cumprimentá-lo, vereador Bruno, pela defesa coerente, pela defesa lúcida e pela defesa realista. Porque o que nós temos que discutir aqui é a realidade da nossa cidade. Não é questão ideológica, não é questão de que algumas pessoas são contra as organizações sociais, outras pessoas são a favor das organizações sociais, desde que elas prestem um bom serviço para a população. O maior fiscal de uma unidade de saúde, de uma UPA, e mesmo vai ser da organização social que, porventura, viesse a atender o chamamento público nessas unidades que estão fechadas, e que deixe-se bem claro que, se a Prefeitura de Curitiba, a administração municipal, tivesse condições de abrir um concurso para mais 2.000 médicos, para mais 2.000 servidores, com certeza o faria. Mas a lei de responsabilidade fiscal não permite que se gaste mais. Nós já estamos em 50% da folha. O prefeito não pode mais contratar servidor em função da lei. Então, ou fica sentado e não resolve o problema e deixa a UPA fechada, ou acha-se alternativas para poder atender melhor a população. E essa população é que vai ser o maior fiscal. Por quê? Porque se estiver funcionando bem, não tem reclamação. E se não estiver funcionando bem, a população vai reclamar e, com certeza, vai se tomar as medidas cabíveis. Então, nós temos que ser realistas com a situação atual. Não se pode fazer concurso público em função da lei, mas, ao mesmo tempo, temos que resolver o problema. Então, a organização social é um meio. A lei que proibia, no parágrafo único, a prestação de serviços por terceiros, é de 1997. E a lei da organização social é de 1998, ou seja, um ano depois veio a lei federal que permitia o serviço pelos terceiros. Então, nós estamos apenas atualizando a lei municipal, a lei federal, e permitindo uma ação administrativa eficiente para poder atender melhor a população. Nós precisamos de mais médicos nas unidades de saúde de Curitiba e temos que ter coragem de poder fazer aquilo que é necessário para apoiar a administração no sentido de resolver o problema. Nós queremos apenas resolver o problema, realisticamente, independente de pessoas que são contra a organização social, porque são contra a organização social. Estatizante, tudo tem que ser pelo Estado. O Estado está exaurido, a crise financeira é gravíssima, a cidade precisa funcionar. Então, nós temos que pensar, que já fizemos, inclusive, uma audiência pública com um dos maiores autoridades na questão da organização social, Dr. Mânica, aqui, aberta ao público. Nos informamos de tudo, sabemos que tem que ter uma comissão especial de fiscalização com participação do poder público e da comunidade, e temos que ter a certeza que temos que inovar e que temos que ter coragem para inovar, para fazer o serviço público funcionar. Então, meus parabéns pela sua defesa. Com certeza votaremos coerentemente e com certeza do que estamos fazendo. Muito obrigado, vereadora Julieta. Vereador. Na sequência, passa o vereador Sabino, depois de sequência, Ezequias. Obrigado pela parte, ilustre vereador Bruno Pessutti, sempre muito lúcido, muito calcado em fatos reais para discutir um assunto. Eu quero usar aqui as palavras da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela sempre falava que quanto pior, melhor. O que a nossa oposição aqui em Curitiba está fazendo? Ela está fazendo o que a Dilma sempre pregou. Quanto pior, melhor. Não se tenta dar oportunidade, ou não querem dar oportunidade para testar um outro modelo que vai dar certo. Eu quero lembrar aqui, se fala tanto no ICI, o prefeito Gustavo Frutti, junto com a vice-prefeita Miriam Gonçalves, criaram
a Secretaria de Ciências e Tecnologia, comandado pelo secretário Paulo Miranda, né? E se gastou um monte de dinheiro e não se fez nada. Então, fizeram uma secretaria, Poder Público, e não fez nada, não deu certo. Então, o ICI, o principal sócio é a prefeitura, está dando certo. Quero também lembrar que não é só a saúde que as OS podem atender. Seja, que nem a sua excelência falou, seja a associação, seja as OCIPs, OS, ou qualquer uma, pode atender educação. Nós temos aí 12 CMEIs fechados, que foi construído e não se pôs em funcionamento, bem lembrado pela vereadora Julieta Reis, porque o município tem limite na contratação. Nós não podemos passar dos 50%, que é o limite, já passou, e aí nós esbarramos na lei de responsabilidade fiscal. Eu quero falar aqui, Bruno, o professor Cichares tem uma associação chamada AMA, que tem uma creche que é modelo para o Brasil. Tem 108 alunos ali no Jardim Gabinete, crianças que eles cuidam desde a alimentação, educação, cuidam tudo. Então, isso daqui é praticamente tudo gratuito. É mais barato e mais eficiente. Então, nós temos que ter a oportunidade, aquilo que o Pierre lembrou, de ter OS, de ter a nossa FIES, de ter o poder público administrando e ter comparação. Então, isso aqui não significa de nós estar tolhindo os nossos funcionários de crescerem. Ninguém vai perder nada. Agora, a população não pode ficar esperando na fila da unidade de saúde, que o Toninho lembra, não pode ficar esperando a fila da creche, que não tem creche que chega. Nós temos que dar uma solução. Nós, vereadores, com responsabilidade, temos que votar e dar a melhor condição para o nosso povo. Então, me desculpe a oposição, mas quanto pior, melhor. É isso que eles pregam. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Sabino. Não dará tempo, vereador Ezequias, eu preciso fazer minha colocação final aqui. Da mesma forma como já existe hoje o terceiro setor, através do evangélico, do Pequeno Príncipe, do Cajuru, essas mesmas instituições podem formar organizações sociais para continuar atuando na saúde. Então, o edital, que é um concurso público que vai eventualmente chamar as organizações sociais para prestar o serviço de saúde de Curitiba, pode ser feito, inclusive, pelas próprias instituições do terceiro setor que já atuam na cidade de Curitiba. Então, as críticas, elas são apenas ideológicas e nós temos certeza absoluta que esse novo modelo de gestão funcionará na cidade de Curitiba e economizará recursos, dando melhor serviço à população. Vereador inscrito, continuando o debate. Vereadora, na verdade. Vereadora professora Noêmia. Vereadora Noêmia Rocha, do PMDB. 15 minutos para a sua fala. Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu quero aproveitar aqui o pequeno espaço de debate nessa casa, num tema tão importante quanto esse. Já falamos em várias questões. Eu acho que eu tenho uma preocupação, como houve com as estradas, vereador, que primeiro se sucateou as estradas, depois privatizou para cobrar pedágio. É essa leitura que eu estou tendo do município de Curitiba. Primeiro deixa as unidades de saúde em déficit, depois vamos se encontrar uma resposta privatizando. Caros vereadores, no Rio de Janeiro, a cada 10 OS, 8 estão sendo investigadas. 10 OS, 8 estão sendo investigadas. E se você vai avaliar, e sabe quem que entrou com pedido de CPI no Rio de Janeiro para fazer uma investigação nas OS? O PSDB. O PSDB entrou
com um pedido de CPI para fiscalizar as OS que não estão em conformidade com aquilo que eles pregaram. Agora, tem uma frase que eu acho interessante. Eu me inscrevo numa parte... Quem tem a maioria não discute, vota. E essa é a nossa preocupação no parlamento. Daqui a pouco tem que fechar esse parlamento. Tem por quê? Vem regime de urgência, 2 dias vota, vai embora, vem outro regime de urgência, 2 dias vai e vota. Eu acho desnecessário. Eu estou me sentindo inútil, porque não temos debate. Diz que teve uma reunião aí que eu não fiquei sabendo, e aí, enfim, mas que nós estamos tirando a responsabilidade judicial do município e transferindo essa responsabilidade para as OS, que não tem responsabilidade fiscal. Nós temos exemplos de organizações sociais de nepotismo. Amigo do amigo do amigo. E vocês acham que aqui não vai acontecer? Não acham que vai ter políticos interessados porque tem empresas que vão fornecer serviços a essa organização? É interessante a gente avaliar. A informação que nós temos é que tem grandes empresários na área da saúde interessados nessa OS. Porque daí não há controle, não há licitação. Eles contratam o amigo do amigo, faz superfaturamento, porque já está aqui comprovado. Um equipamento que custa R$10, na organização social custa 190. E aí não tem como controlar. Os diretores podem fazer o salário que eles quiserem. Tem uma instituição, uma organização social em São Paulo, que os faxineiros têm um salário de R$13 mil, enquanto o médico tem de R$4.500. Tem alguma coisa errada? E aí se fala aqui num grande modelo, na salvação da pátria. Não é verdade. Não é verdade. E aí a gente vê que uma verdade está sendo falada timidamente, porque nós somos minoria nessa casa, parece mentira. E a mentira está sendo falada com tanta veemência que parece verdade. Caros vereadores, essa casa não pode ser tão submissa a esse ponto. A gente poderia muito bem debater sobre essas questões, avaliar. Mas o que tem que ser falado aqui, vereadora Julieta Reis, tem espaço aqui para Vossa Excelência falar. Não vamos pedir para o secretário, para o presidente, botar a senhora lá naquela poltrona. Vereadores, por gentileza, vamos manter o... Obrigado. Porque a gente está falando um raciocínio muito sério essa questão, muito sério. Falar em fiscalização. Quem fiscaliza o município como deveria fiscalizar aqui dos vereadores? Insistindo em todos os temas, em todos os debates. Nós vamos fazer uma solicitação para a gente entender esse processo. Nos preocupa muito. Tem nepotismo, tem superfaturamento, tem salários que você sabe que não é aquele que está sendo destinado, que a gente entende que provavelmente está tendo devolução, porque está sendo investigado. E aí a gente traz esse modelo. Então, como aconteceu com as estradas? Primeiro sucateia as estradas, depois privatiza e cobre pedágio. A nossa preocupação é essa, de transformar o Sistema Único de Saúde, que precisa ser melhorado, precisa ser adequado. E aí os valores não são contabilizados. Aí não tem essa informação. Nós não temos, às vezes, a resposta do Executivo a algumas perguntas que a gente faz. Imagine uma OS que a gente não tem autonomia nenhuma para fiscalizar. Essa é a nossa preocupação. Nós vamos ter agora, nessa caminhada, depois que essa lei com a base vai ser aprovada, nós vamos ter muitas preocupações. Nós temos que avaliar que interesse é esse desses empresários, porque há, sim, um grande interesse dos empresários na privatização da saúde. Há, sim. Estão olhando como mina de ouro. E aí a gente tem que ver quem é que tem clínica, quem é que tem empresas de fornecimento, para a gente entender. Uma parte, vereadora. Pois não, vereador. A minha preocupação... Eu me inscrevi antes, vereadora. Desculpa, vereador Sabino. Pois não. Desculpa. Primeiro, vereador Sabino. Desculpa, vereador Sabino. Ilustre vereadora Noêmia Rocha, quero agradecer pela parte e dizer que nós estamos vivendo uma crise. Essa crise é uma crise séria, financeira, e a migração das pessoas do plano de saúde para o sistema do SUS
é muito grande, assim como na educação. A migração das escolas particulares para o sistema público é muito grande. Então, nós temos que criar alternativa que o orçamento da prefeitura, o orçamento do Estado, que diminuiu a arrecadação, nós temos que criar alternativa para dar assistência a essas pessoas. E nós temos que buscar serviço de qualidade com menor preço. Nós não podemos se apegar naquilo que deu errado. Não podemos. Nós temos que pensar em coisas boas, corretas e honestas. O prefeito Rafael Greca, ele está com o propósito de oferecer serviços de qualidade com honestidade. Caso a coisa descambre para o lado errado, nós temos a obrigação de cobrar, nós vereadores. Sua Excelência falou de saúde, os empresários de saúde que têm interesse. Eu não sei se você lembra, o Hospital Evangélico, que Sua Excelência tanto defende, ele prestou serviço, eu acho que ainda presta, não sei, lá no Hospital do Bairro Novo. E se orgulhava de ter nascido milhares de crianças, com qualidade, prestou um serviço espetacular ao Hospital Evangélico. Então, não dá para ter uma referência e englobar todo mundo na mesma cesta, né? E Sua Excelência falou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é referência para nada. Só lembrando que o Rio de Janeiro, nos últimos 12 anos, está sendo governado pelo PMD, pelo PMDB, o partido de Sua Excelência, tanto a Prefeitura como o Estado, né? Então, não é uma referência ao Rio de Janeiro. Só isso que eu gostaria de contribuir. Muito obrigado. O índice de São Paulo também é o mesmo, vereador. São Paulo é regido pelo PSDB. O próximo vereador Uma parte Silberto. Na sequência, vereador. Okay. Eu acho que nós temos que procurar sempre o serviço de qualidade com toda certeza. Isso, 100%. Isso. Só que a minha preocupação é o seguinte. No começo, tudo lindo e maravilhoso. Depois, no decorrer do tempo, as coisas mudam. Então, essa é a minha grande preocupação, com o futuro, porque essa conta pode ficar para quem? Para o povo de novo, né? Então, essa é a minha preocupação. Obrigado, vereadora. Nossa, muito obrigada a sua parte. Eu só queria saber, nós estamos com 19 vereadores aqui na casa. Dá para continuar o debate? Sim, vereadora. A quórum é para mínimo. votação, né? A quórum. Eu admiro... 13 vereadores é o quórum. Olha a bancada. Um tema tão importante... E nós estamos... Bom, é um reflexo do que a gente viu de regime de urgência. Nós, enquanto oposição nessa casa, tentamos fazer um requerimento para dar uma pisada de freio, para a gente debater melhor, mas não tivemos assinaturas, mas fizemos a nossa parte, o que é que importa. Vereador, essa é a minha preocupação também. Se mostrar... Isso é coisa do Rafael Greca. Se você ouvir o Rafael Greca, ele fala de um país das maravilhas que você fica encantado, mas a realidade é outra. Então, é nossa preocupação aqui. Primeiro, a falta de debate nessa casa, a submissão em relação às mensagens do prefeito, e isso me preocupa muito. Eu nunca vi nessa casa tamanha adesão em relação a essas questões. A vereadora professora Josete. Depois o pastor. Obrigada, vereadora. Não esqueça de mim, Noêmia. Eu gostaria de ressaltar, né, aproveitando a fala, inclusive, do vereador Bruno Pessutti, que a Constituição Federal, realmente, ela prevê que a iniciativa privada ela pode atuar no âmbito da saúde. Só que ela, nesse caso, a iniciativa privada ela é absolutamente secundária e lateral, e não principal. Então, hoje nós já temos mecanismos de contratação por procedimentos, assim que o SUS funciona. E isso é glosado. Então, óbvio, não vou dizer que não haja nenhum problema, mas há uma fiscalização direta, né, desse recurso público. As auditorias que acompanham, né, por parte do Ministério da Saúde, do próprio governo do Estado e do município de Curitiba, a aplicação desse recurso nos hospitais e nas clínicas que são conveniadas com o poder público.
Vou aproveitar o tempo, a imprensa me fez uma pergunta que eu acho que é bem importante esclarecer. Perguntaram como que podem ser contratados médicos de forma ágil se os médicos da Fundação Estatal estão em greve. É importante dizer que nós temos no poder público, na legislação, a previsão de contratação emergencial. Então, se o prefeito quiser, ele pode contratar emergencialmente já. Ele não precisa criar OS, né, para substituir eventuais médicos da Fundação Estatal. Então, isso já está previsto na legislação. Ele pode contratar. Então, essa é uma opção política do prefeito de fazer a contratação via OS, mas ele pode, a partir de uma situação emergencial, fazer a contratação, sim, de forma rápida. Tá? Então, existe a solução. O que falta é vontade política de fazer. E eu acho importante só dizer, acho importante lembrar, o vereador Sabino Piccolo aqui falou que se investiu muito dinheiro na Secretaria de Tecnologia da Informação. Isso não é verdade. Se investiu muito pouco. Acho que deveria ter investido mais. Só que se criou um quadro de mais de 40 profissionais com formação, com capacitação. E qual foi o grande problema? O grande problema são as amarras do contrato de gestão do ICI. Por isso, a gestão anterior entrou na Justiça, questionando vários aspectos. E é importante lembrar que na gestão anterior se fez um apagão do ICI na Secretaria de Saúde. Em 6 horas, se perdeu mais de 40 mil procedimentos. Então, quando nós falamos da necessidade que existe, né, de se pensar muito bem no que vai ser aprovado hoje aqui, não é de pouca coisa que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo de uma OS que já foi levantado pelo Tribunal de Contas uma série de irregularidades e que nem a atual gestão e nem a maioria dos vereadores dessa casa estão preocupados em fiscalizar. O ICI leva milhões de reais e nós não temos controle nenhum sobre isso e o município está totalmente dependente. E nós não queremos que isso aconteça na saúde e na educação. Obrigada, vereadora. Com certeza. O que a gente pensa é a população, os servidores públicos, não pode pagar porque gestões anteriores foram mal administrados, foram mal feitos. Tem, por exemplo, eu vi uma decisão jurídica do Supremo que eu achei fantástico uma OS. E sobre essa parceria com o poder público. É nítida a intenção do legislador em instituir um mecanismo de fuga ao regimento jurídico de direito público, o qual está submetida. Senhor presidente, não cortando a fala da vereadora, mas solicito verificação de quórum. Momento oportuno, coloque em votação, vereador. A vereadora continua com a palavra. Então, é o interesse, vereador Cacá, em relação ao tema tão importante. Então, temos, por exemplo, situações... Agora, dizer que a gente não tem que avaliar o que deu certo e o que deu errado, claro que nós temos que avaliar. Tem questões, por exemplo, de OS, que apresentaram, por exemplo, 250 exames neurológicos, quando foram verificar, não tinha feito um exame. Então, são questões que a gente tem que avaliar, são questões preocupantes. E a maneira com que está vindo nessa casa, a maneira com que está sendo conduzida, é mais preocupante ainda. Está se mostrando 30 segundos, vereador. Enfim, caros vereadores, eu gostaria de que tivesse mais tempo para a gente avaliar. Mas quem tem a maioria não discute. Vota. Continua em discussão, vereador Hélio Vibisky, com a palavra. 15 minutos. Bom dia a todos. Vou pedir uma parte, vereador. Estou tentando aqui, vou ver se consigo contigo. Logo será concedido. Mas, minha gente, eu estava ouvindo atentamente cada vereador aí, e eu respeito cada um, sei da responsabilidade que cada um tem com a cidade, com as suas comunidades, e me preocupa bastante quando nós reclamamos muito que as coisas não funcionam nos governos e citamos exemplos de todo tipo aqui.
A vereadora Noêmia acabou de citar exemplos de OS que não funcionam em São Paulo e que pagam mais para um gari do que para um médico. Eu posso citar também exemplo de governos pela América do Sul, sabe, que se diziam socialistas e que falavam em distribuição de renda e com todas as leis, a 8666, lei de licitação, com leis de concursos públicos, etc., mas acabaram quebrando vários países da América do Sul. Então, esse tipo de exemplo nós vamos achar em todo lugar. Qual é o grande problema disso, vereador Gora? O grande problema disso é a corrupção, que está entranhada culturalmente, sabe, em muitas das pessoas que estão por trás desses governos ou dessas OS. Então, o que nos cabe, vereador Marcos, o que nos cabe é fiscalizar isso, é tentar ser administradores modernos e reconhecer que novos processos podem ser de benefício ao bem público, ao setor público. Uma OS, vereador, uma OS é um tipo de associação privada com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, né, que recebe subvenção do Estado para prestar serviços relevantes de interesse público. Parte, é isso que é uma OS. Eu duvido que alguém seja contra uma OS aqui, né? Professor, depois eu vou ceder uma parte ao senhor, professor Euler, porque eu vejo exemplos de OS, vereador Jairo, bem-sucedidas. O Sara Kubitschek, por exemplo, em Brasília, que é exemplo para o Brasil, é uma OS. O Hospital do Câncer, em São Paulo, por exemplo, que é exemplo também de gestão, é uma OS. Então, na Europa, em países ricos, em países desenvolvidos, sabe, como Suécia, Suíça, lá nós temos o OS, o exemplo veio de lá. Nos Estados Unidos isso também acontece. Então, minha gente, eu sou a favor, sabe, da OS exatamente por isso, porque eu vejo profissionalismo, eu vejo que é possível você evoluir na gestão pública. Agora, quanto ao regime de urgência que muitos estão falando. Desculpe, Hélio, pela ordem, gostaria de solicitar à presidência, com o cumprimento do artigo 102, o parágrafo 1º, que exige que os vereadores estejam presentes em suas bancadas no decorrer da sessão. Senhor presidente, eu havia solicitado verificação de quórum. Há quórum pela quantidade de presentes. Para continuação, há mais de 13 vereadores no plenário, né? 20. 22 vereadores. Para verificação, para votação, precisamos da maioria absoluta. Vamos colocar em votação. Vamos colocar em votação, verificação de quórum. Se forem favorável, permaneçam como estão. Sim? Vamos pôr em votação, então, verificação de quórum. Senhores vereadores, verifiquem suas presenças. Vereador Hélio, terá o seu tempo garantido. Vereador Gora, eu acho que a sua manifestação é pertinente porque o assunto realmente requer. Eu continuo aqui defendendo, e aqui não estou defendendo A, nem B, nem prefeito, nem nada disso. Estou defendendo um modelo de gestão. E eu acho que vocês que são administradores... Vereador, só um minutinho, por gentileza. Eu vou fazer a verificação de quórum e o senhor vai ter a continuidade. Só um minutinho. Verificação de quórum rechamada, vereador. Vereador Bruno. Copani ausente, Cristiano Santos ausente, doutor Volmir ausente, Hélio Verbisque na tribuna presente, mestre Pop ausente, Oscalino do Povo ausente, Paulo Rink justificado, professora Josete ausente, Rogério Campos ausente, Tico Guzman licenciado, Tito Zeglin ausente, 29 presentes, senhor presidente. Acordo. 29 presentes, agora para deliberarmos o trabalho. Continua com o seu tempo, será ampliado o seu tempo devido a essa paralisação. Continua, vereador. Então, senhores vereadores, eu continuo defendendo aqui um modelo de gestão. Eu acho que ninguém aqui, sabe, que estuda, que se prepara para chegar aqui, que luta tanto para estar aqui, não quer o bem da cidade. E o bem da cidade é exatamente isso, é tentarmos novos modelos, contanto que sejam legais.
Muitos aqui dizem, não, mas isso aqui talvez não fosse legal. Isso está pacificado pelo Superior Tribunal Federal, sabe, que a boa administração deve ser chancelada. Então, isso nós não temos problema, é legal, dona Lourdes, não tem problema nenhum nesse sentido. Quanto ao regime de urgência, professor, o regime de urgência, eu queria dizer o seguinte, mais urgente são as 2.000 crianças que estão na porta das creches esperando para que elas abram. Porque se nós formos fazer concurso público, se nós formos fazer pela lei normal, nós vamos demorar mais 1 ano, mais 2 anos para abrir uma creche dessa, dona Lourdes. E tem 2.000 crianças esperando lá na fila. Se nós formos fazer pelas leis normais, claro que nós temos que aproveitar os concursos que estão aí. Tem muita gente se aposentando, nós temos que repor os funcionários e é para isso que o concurso serve. Agora, eu acho que abrir uma unidade de saúde lá na SIC, o Zezinho do Sabará falava da necessidade de abrir essa UPA. E vamos abrir sim, e vamos comparar com uma outra UPA para ver o real funcionamento. O que não dá para entender, sabe, é muita gente fazendo corpo mole no serviço público, é muita gente tendo estabilidade no serviço público e muita gente se escondendo atrás dessa propensa estabilidade e não indo trabalhar. Isso sim é vergonhoso. Não quero dizer com isso que não hajam profissionais competentes e funcionários públicos que respeitam a sua carreira. Eu sou dessa época. Uma parte na sequência, vereador. Eu sou dessa época. O funcionário público competente, que trabalha, que tem suas garantias, ele tem que ser preservado e tem que ser defendido. Não existe outra forma. Agora, fazer corpo mole no serviço público, dizer que não vai atender para fazer operação tartaruga, operação jabuti, seja que tartaruga for, nós não podemos aceitar. Então, nós temos que respeitar o dinheiro público, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. E quando nós estamos aqui para fazer um debate desse, não é um debate ideológico, é um debate em favor da população. E eu duvido aqui quem seja contra a população. Eu quero passar uma parte ao vereador Ezequias. Bom dia, vereador. Obrigado pela parte. Eu quero falar de 3 situações que a gente vem ouvindo. Primeiro, a vereadora Noêmia fala sobre submissão. Eu não voto sobre submissão. Eu voto pela minha consciência, pelo aquilo que eu entendo como necessário e importante para a cidade. Em tudo que eu tenho votado aqui, eu tenho discutido com a minha família, discutido com as pessoas que votaram em mim e fizeram chegar a essa casa. Nada tenho feito por troca de qualquer coisa, então não tenho submissão nenhuma. Parabenizar o prefeito por trazer a essa casa essa questão tão importante das OS. O senhor disse de 2.000, vereador, mas são 11.000 crianças esperando uma creche, não são só 2.000, são 11.000. E nós temos aí algumas creches para ser abertas e o município não tem como contratar. Acho importante, sim, a questão que a vereadora Josete falou sobre a fiscalização do ICI. Poxa, o grupo que ela pertence dominou por 4 anos a cidade, não teve CPI, não teve CPI, nenhum tipo de comissão para o ICI. Então, nós estamos dando início. E se for necessário, vereador, que viemos fiscalizar, vamos fiscalizar sim. Agora, o que não fizeram até aqui, eu não posso dizer porque eu não estava. Então, assim, parabenizar a sua colocação. É necessário buscar uma outra forma, outra maneira, para que possa buscar. A gente vê nas falas que é possível se baratear 50% quando se trata de uma creche no atendimento. Fora do sistema que aí está. Obrigado, vereador. Vereador, realmente, a demanda que nós temos em Curitiba é perto de 11 a 12 mil vagas. Mas nós temos 10 ou 12 creches prontas que nós não conseguimos abrir e que trariam mais 2.000 vagas imediatamente. Vereador. Então, eu duvido aqui quem seja contra a abertura da creche, seja pelo que método for. Nós fomos eleitos para fiscalizar tanto o executivo, quanto as OS, quanto, enfim, todo o dinheiro público, ou não é dinheiro público que vai ser investido aí. Então, eu acho que falta é realmente nós termos um debate sério sobre o que a cidade precisa. Professor Euler, por favor. Obrigado pela parte. Eu sou realmente a favor de que a gente estude novos modelos, né, de gestão e, inclusive, às vezes com a participação, dependendo do caso, participação do setor privado. Agora, eu acho que isso é sempre uma questão de estudo. É sempre uma questão de pensar a respeito e o regime de urgência realmente nos tirou essa possibilidade. Eu acho que nós temos pessoas aqui na Câmara capacitadas para dar ótimas contribuições. Pensa, vamos, por exemplo, na área de saúde, tem a doutora Maria Letícia, uma especialista no ramo.
Se for pensar em educação, nós temos aqui, outros professores, eu acho que a gente tem gente capacitada para dar contribuições de forma específica nesses assuntos, e não simplesmente aceitar uma lei que vem em regime de urgência e que acaba com a possibilidade de qualquer contribuição nossa. Nós vamos votar, tudo bem, mas contribuir, nós não estamos contribuindo com absolutamente nada nesse projeto. Outra questão que eu queria levantar é a seguinte: lógico que existem bons exemplos de OS, é inegável isso. Mas como o senhor mencionou, elas são instituições privadas sem fins lucrativos. E ainda que eu acredite no ser humano, mas a gente sabe que é muito estranho que as pessoas tenham tanta boa vontade de criar organizações sem fins lucrativos para prestar serviços à comunidade. Ainda que existam pessoas com essa intenção, a gente sabe que a maioria, sem fins lucrativos, é meramente uma falácia, né? É só isso. Professor Euler, é coerente. Eu também tenho essa dúvida, mas nós temos que fiscalizar. Nós estamos aqui trabalhando dia e noite para isso. Quer dizer, é a nossa função. E pior, são seres humanos que estão no governo com fins lucrativos. Esses são piores ainda da sociedade, porque esses levam a nossa população à miséria, assim como está acontecendo em várias cidades do nosso país. Então, eu continuo aqui defendendo. A urgência é realmente abrir essas creches, sabe? Eu tenho convicção de que se nós tivermos agilidade na gestão e se nós pudermos colocar esse dinheiro público lá e fiscalizarmos para valer, vai ser mais fácil você verificar um contrato, sem ter também as demandas trabalhistas que nós temos para a Prefeitura de Curitiba e para cobrar muito mais a presença desses funcionários lá para prestar um bom serviço. Uma parte, vereador. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, vereador Hélio Verbinski. Bom, eu só quero, na verdade, pontuar que essa discussão também aconteceu quinta-feira passada, por uma sugestão do líder Pierre, com o professor e o doutor Mânica, que fez uma explanação lá no auditório, com vereadores, né, da situação e da oposição, e ao contrário do que disse o sindicato, não era uma reunião secreta, era uma reunião aberta, a oposição estava lá, quem teve interesse, também representantes dos sindicatos estavam lá também, questionaram também o professor, ou seja, esse tema foi aberto. E quando há essa necessidade de sugerir algo ao Executivo, como o professor Euler falava agora, eu creio que a administração está de portas abertas. O PDT e o PT tiveram essa oportunidade na gestão passada, naturalmente a gente sabe que isso não é tão simples, tão fácil de se resolver, e agora está para nós. Dar celeridade ao apelo da comunidade, a questão da saúde, a questão da educação. Vossa Excelência citou 12 CMEs fechados, temos uma UPA fechada na SIC e dificuldades, sim, na administração. Estamos tentando dar a condição que o Executivo, o prefeito Rafael Greca, possa dar continuidade na gestão, possa pôr a cidade em funcionamento, porque grande parte dos serviços públicos ficou prejudicado na administração passada. Seria só isso. Muito obrigado. Vereadora Josete. Uma parte, vereador, uma parte. Vereadora Josete. Por favor. Vereador, obrigada pela parte. Primeiro, eu gostaria de repetir algo que eu já falei. Nós temos mecanismos de controle, tanto para os estatutários que são concursados, como para aqueles que são contratados pela FEAES. Então, se essa é a questão de que os maus profissionais, né, serão fiscalizados na OS, eles podem ser fiscalizados, seja numa unidade que é gerida pela Secretaria de Saúde ou na FEAES. E acho que é importante reforçar que nós estamos falando de exceção, nós não estamos falando da maioria. Existem profissionais que são descomprometidos? Existem, mas esses são a minoria. O funcionamento inadequado dos equipamentos de saúde não dá para dizer que é geral. Eu acho que às vezes a gente faz aqui uma... E vejam quantas vezes eu subi para falar da saúde esse ano aí na tribuna. Nós temos uma rede robusta na saúde de Curitiba, que é referência a problemas pontuais, e eles podem ser resolvidos com uma gestão que se comprometa com isso,
com uma direção de uma unidade de saúde, uma autoridade sanitária, um diretor de uma UPA, que realmente fiscalize. Né? Então, não é contratando OS que nós vamos resolver problema de profissional que trabalha mais ou menos, ou que, como dizem alguns aqui, faz operação tartaruga. E não é essa a questão central. A questão central é que vários equipamentos têm falta de pessoal. Há muito tempo não é feito concurso público para técnico de enfermagem, para enfermeiro. Vamos ver lá nas unidades de saúde. Né? Então, há sobrecarga sobre alguns servidores. E nós temos que reconhecer isso. Tá? Então, eu queria fazer essa fala, porque, às vezes, quando a gente faz uso da palavra, acho que a gente pode ser injusto com a maioria dos servidores, que são dedicados, são competentes, e se os equipamentos públicos funcionam, muitas vezes é pela dedicação deles. Porque, muitas vezes, eles fazem, né, das tripas coração para que aquele serviço seja ofertado ao usuário que chega lá na unidade de saúde com N situações e que precisa de um atendimento acolhedor e de qualidade. Então, eu queria fazer aqui o meu desagravo, porque eu não acredito que a maioria dos servidores públicos é descompromissado ou faz operação tartaruga, né, ou é incompetente. Então, acho que a gente precisa reforçar isso, porque senão Curitiba não teria a rede que tem hoje e que grande parte é mantida pelos servidores públicos. O vereador terá acréscimo de 3 minutos no seu tempo devido à paralisação de verificação de quórum. Vereadora Josete, eu queria dizer à senhora, com todo o respeito que tenho pelo seu trabalho e pelos grandes mandatos que faz, eu não disse que a maioria dos funcionários públicos são maus funcionários. O que eu disse é que nós temos que combater aquela pequena minoria que denigra a imagem da maioria que trabalha bem. E eu sou a favor que continue o mesmo sistema. Agora, a senhora tem que lembrar, e nós não comentamos aqui, existe algo que o Tribunal de Contas chama de limite prudencial. Infelizmente, nós temos esse limite dentro da Prefeitura de Curitiba, no governo do Estado. E nós não podemos contratar, estando nesse limite, a não ser que haja um ajuste fiscal, que nós tanto falamos aqui e tanto debatemos. Então, precisa haver alguma forma de abrir essas entidades que precisam da assistência à população. E aqui ninguém está dizendo que isso vai servir para a educação. Aqui ninguém está dizendo que vão acabar com o sistema anterior. Eu sou a favor que os dois continuem funcionando. O respeito ao funcionalismo público tem que prevalecer, mas também o respeito à população tem que estar acima de qualquer outra coisa. Então, não é possível que o Ministério Público venha e diga: abram as 2.000 vagas de creche. Mas como abrir? O Ministério Público merece todo o respeito também. Mas como é que nós vamos atender essa população que está lá na fila, na chuva, no calor, esperando uma vaga para o seu filho na creche? Como é que nós vamos esperar que a vereadora Noêmia não venha aqui denunciar o mau atendimento numa instituição de saúde? Como é que nós vamos esperar que a vereadora Maria Letícia não venha aqui também em defesa dos médicos, que ela defende brilhantemente? E eu sei que ela defende os bons médicos, ela não defende quem não quer trabalhar em favor do serviço público, mas nós estamos falando a mesma língua. Nós estamos dizendo que os dois sistemas podem continuar e nós temos que experimentar algo novo na gestão. E que a fiscalização, quem vai fiscalizar, professor? Quem vai fiscalizar somos nós mesmos. O vereador Bobato está aqui entusiasmado para fiscalizar, tem andado a cidade inteira, tem ido nas instituições, nas UPAs. Nós vamos fazer isso, professor Euler, porque é a nossa obrigação. Então, com todo respeito a cada um, eu acho que nós estamos falando da mesma coisa. Quanto ao regime de urgência, que me parece o maior ruído de comunicação aqui, eu acho que urgência maior tem a população de ter o serviço público trabalhando a seu favor e com responsabilidade. Encerrada a discussão, nós temos os encaminhamentos, temos 2 vereadores inscritos até o momento. Para encaminhar também, senhor presidente. 3 vereadores. Então, nós temos o vereador Felipe Braga inscrito, vereador líder do PSD, na sequência, vereadora Noêmia, professora Josete, vereador Zezinho de Sabará, é líder do partido, é só liderança, vereador, desculpe. O senhor poderá fazer a declaração de voto no momento oportuno. O senhor é vice-líder? Não é. Não, também não? Não. Então, o senhor pode justificar... Perfeito. Vereador Felipe
5 minutos. Bom, para encaminhamento. Encaminhamento. Queria dizer aos senhores vereadores, presidente, como já falamos na outra oportunidade, a Câmara Municipal está virando Câmara do regime de urgência. E eu acho que vai ser assim, pela maneira que está sendo tocada. Fizemos uma reunião na comissão da CCJ, quero parabenizar o vereador Volmir, o presidente, que fez questão de fazê-la, visto que nem na CCJ, professor Euler, teria obrigação de passar. O tema é sim importante, é sim polêmico e envolve sim, futuramente, vocês vão estar aqui presentes ou não, muito recurso público. É evidente que o serviço público, no geral, no Brasil, tem passado e passa por dificuldades, por indicações políticas, por trocas de apoio político. Isso vem lá do Congresso Nacional, partido A, B e C, que está na base, nomeia ministro. Isso é uma tática antiga, uma forma antiga de fazer política que não está mais dando certo, é evidente. E esse fato, mais a burocracia, aliada a péssimas indicações, muitas vezes, para comandar secretarias, ministérios. O funcionário público sofre muito com isso, porque muitas vezes ele vê pessoas incompetentes assumirem cargos e tem que trabalhar com pessoas incompetentes por 4 anos. Né? Então, as OS, elas têm algumas e várias trazido graves problemas no que se refere à transparência e à fiscalização. Eu acho que aí está o grande problema. Dizer que uma OS tem a possibilidade de trabalhar de uma forma mais dinâmica, escolher as melhores empresas, é óbvio que tem. Claro que tem, porque o sistema nosso de contratação de empresas, a famosa Lei 8666, a minha opinião, essa lei é uma lei burra, que ela sugere N acordos e, muitas vezes, contratações de empresas ineficazes, baratas, mas que não trazem o resultado melhor para a população. E aí surgiram no governo Fernando Henrique as organizações sociais. Cássio Taniguchi, no mandato dele, foi a primeira organização criada para a tecnologia de informação. Evidente, com o que eu falei, ela tem um ganho muito grande no sentido de agilidade. Tudo, eu acredito que favorece. Mas o grande problema está no quesito de fiscalização. Isso é real, nós não precisamos buscar só em Curitiba, é no país inteiro. Está aí as organizações sociais no Rio de Janeiro, o grande problema que estão trazendo. E a composição, aqui está a lei municipal, depois eu fui pesquisar, a lei municipal copia muito do que a lei federal fala, e principalmente no quesito da composição, vereador professor Euler, do conselho. Até 40% são representantes do serviço do poder público, eu diria assim. E o restante é distribuído por representantes de 20 a 30 membros indicados pelas entidades representativas da sociedade civil, 10 a 30 membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade, é muito genérico isso, e até 10% dos membros indicados eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto, e até 10%, no caso, associação civil de membros eleitos dentre os membros associados. Então, esse é a grande questão. O Conselho, nós tivemos o exemplo do ex-prefeito Gustavo Frutti, que, logo que assumiu, soube que 2 conselheiros tinham sido trocados na gestão anterior, com um mandato de 4 anos. Então, é muito complicado fazer uma gestão e eu diria, uma fiscalização, uma administração disso. Nós vamos, com certeza, ouvir muito falar disso sendo aprovado dessa maneira. A gente queria, de verdade, que fosse discutido, tramitado, como deveria ser tramitado. Nós não estamos numa época, um período agora, tão grave na questão de saúde, que é um período que passa do inverno, já está acabando. Teríamos tempo para fazer uma discussão ampla e restrita referente a isso.
vai causar impacto, sim, na administração. 30 segundos, vereador. Nós sabemos disso e, com certeza, com os funcionários, tanto da saúde quanto da educação. Nós precisamos de mais debate e entender melhor para que a população e os funcionários da prefeitura tenham entendimento melhor sobre essa causa. Obrigado. Para encaminhamento da matéria, a vereadora Noemi Rocha, 5 minutos. Muito obrigada, presidente. Eu quero... tem um versículo na Bíblia que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu subo aqui na esperança de que cada vereador avalie essa questão. E eu estava pensando em fazendo uma análise assim, do que está acontecendo. Eu tenho assim, uma enorme valorização pelos servidores públicos daqui do município. Eles têm feito muito mais. E como foi citado aqui pelo vereador Bruno, a questão que trouxe aqui em relação ao US do Medianeira, é uma questão de gestão. Não foi a servidora que, não vou lavar a mão porque eu não quero. Porque ela viu um número absurdo de pessoas para serem vacinadas e, na ânsia de fazer o seu melhor, não tinha tempo realmente de lavar as mãos. Porque falta profissionais. E isso é uma questão de gestão, não é culpa da servidora. Mas eu estava fazendo uma análise do que está acontecendo aqui hoje. Você já comprou um pano de prato horroroso, mas para ajudar uma amiga? É essa leitura que eu estou vendo. O município está comprando um produto ruim e se mostrando ruim para ajudar alguém. E, nesse caso, os empresários. Então, essa é a nossa preocupação, de acomodar empresários, você comprando um produto que, na minha leitura, não vai fazer esse melhoramento. Vamos, na verdade, perder o controle da fiscalização. Eles não têm responsabilidade, os diretores não têm limite de salários, não tem como fiscalizar. Então, a nossa preocupação, volto a afirmar, esperança de que vocês avaliem, e a preocupação, novamente, como bem disse aqui o vereador Euler, nos tira o direito de um debate maior, e a minha preocupação é se continuar nesse ritmo dessa casa. Então, caros vereadores, na possibilidade, votem contrário, para que a gente possa, que o prefeito volte de novo com esse projeto, mas que haja um debate aprimorado. Disseram que teve uma reunião aí, eu não fui convidada. Mas, enfim, eu acho que vale o debate pela importância, porque a gente está mexendo com o mecanismo do sistema de saúde e da educação. E volto a dizer, os servidores públicos têm feito o seu melhor no município de Curitiba e estão sendo culpados da má gestão que houve nos outros governos. Muito obrigada. Vereadora professora Josete, 5 minutos para o seu encaminhamento. Senhor presidente, para inscrição para encaminhamento. Vereador Goro, também inscrito pela liderança do PDT. Na sequência, vereador. Senhor presidente, só para não... Pois não, vereador. Tendo em vista a vereadora Noemi Rocha falar da unidade de saúde Nossa Senhora Medianeira, da qual nós conhecemos bem, podemos assegurar que ela atende a 20 mil pessoas e, por unanimidade, posso lhe dizer que é considerada uma das melhores unidades de saúde de Curitiba. Fica o registro, vereador. Fica o registro. Obrigado, vereador. Continua o encaminhamento, vereadora professora Josete. Com a palavra. Senhor presidente, demais presentes. Eu gostaria só de refletir algumas coisas. Me parece, né, que, ao invés de a gente buscar os mecanismos que nós temos para aprimorar a gestão, utilizar os mecanismos que nós temos e aprimorá-los, nós esquecemos deles e partimos para uma coisa que já mostrou que não dá certo na maioria dos casos. Quando se fala de Sara Kubitschek, isso é uma exceção nas organizações sociais. Então, outra exceção. Vamos lembrar um elemento que eu trouxe.
Nós temos uma Constituição Federal de 88 que é regulada por um Decreto-Lei 200 da época da ditadura militar. Precisamos revê-lo. Nós temos uma lei de licitações que está superada, precisamos revê-la. Nós temos os conselhos de saúde, vários funcionam, que é o controle social direto, nós precisamos fazer com que todos funcionem. Nós temos uma casa legislativa que tem mecanismos para fiscalizar e não fiscaliza. Então nós temos que fazer funcioná-la. Não buscar se colocar em funcionamento na cidade, o que já se demonstrou no Brasil inteiro que não funciona. E aí eu fico bastante temerosa, porque o líder do prefeito diz que é só um projeto que vai abrir uma possibilidade para se fazer uma experiência com a UPA do SIC. Mas eu tenho outros vereadores aqui da base de apoio que dizem dos 12 CMEIs que nós precisamos da OS para que esses CMEIs funcionem. Então, para mim, nós estamos abrindo aqui, né, a porteira para terceirizar a saúde e educação no município de Curitiba. Não tem outra avaliação. A gente sabe que dificilmente, né, aqueles que já têm a sua posição como base de apoio vão mudar, né, de posição na votação. Mas eu faço um convite aqui. Eu faço um convite àqueles que falam que nós queremos fiscalizar. Vamos fazer a CPI do ICI. Amanhã eu vou passar um requerimento. Vamos coletar, não 13 assinaturas, 38 assinaturas para a CPI do ICI. Tamo junto. É isso que nós temos que fazer. Assim como nós tínhamos que ter feito a Comissão Especial de Inquérito do Transporte. Porque na hora de precarizar, a gente acha que tem que precarizar, tem que gastar menos com a saúde, por isso nós vamos criar a OS. Porque o servidor público é muito caro, porque a fundação estatal é muito caro. Então, vamos gastar menos. Eu quero ver como é que nós vamos gastar menos, terceirizar e garantir qualidade de atendimento para a população. Então, se essa casa diz que vai fiscalizar, vamos começar dando 2 exemplos. Vamos assinar uma CPI do ICI e vamos assinar e votar favoravelmente a Comissão Especial do Transporte. Porque hoje nós temos a tarifa mais cara e a gente não quer fiscalizar um contrato que foi direcionado e sobre o qual não há controle social algum. Aliás, eu vou fazer funcionar o Conselho Municipal de Transporte também. Quem é o vereador aqui que compõe o Conselho Municipal de Transporte? O vereador pautou lá a questão da tarifa? Pautou lá a questão de um contrato que nós temos que rever? Então vamos abrir o jogo aqui. Vamos fiscalizar? Eu quero fiscalizar. Amanhã nós entramos de novo com dois requerimentos e queremos que a maioria assine. Ó, lamentável de novo. Mas sabe o que é isso? É fruto de uma gestão autoritária, que não ouve, que não dialoga e que não conversa. Por isso isso acontece. E porque agora nós temos uma Câmara fechada, que era para 28 e que agora não é para ninguém. Aliás, eu gostaria que a mesa executiva... Vereador, eu gostaria de uma alternativa para a participação popular nas sessões dessa casa. Encerrou seu tempo. Encerrado o encaminhamento, vereador... Vereador Goura. Vereador Goura, 5 minutos, por gentileza. Agora está ali. Obrigado, senhor presidente. Apenas para fechar o pensamento, o argumento, e fazer um apelo a que
reforçando as palavras da vereadora professora Josete, que o papel de fiscalização dessa Casa Municipal seja reforçado. Que a gente consiga fiscalizar os grandes contratos da cidade. A vereadora mencionou a questão do transporte coletivo, que é gravíssima, e essa casa se omitiu. Mencionou também a questão do ICI, a qual ouvi vários vereadores falando que vamos, vereador Ezequias, contamos com a sua assinatura e de todos para que possamos sim investigar e fiscalizar o ICI, essa OAS, que o vereador Sabino disse que não apresenta nenhuma irregularidade. Além disso, a questão do lixo e todas as outras mais. Presidente, nosso apelo é para... Vereador, por gentileza, se eu pudesse... Não, eu concluo aqui a minha fala dizendo que esse é o nosso posicionamento. Perfeito. Processo de votação. Vereadores, registrem seus votos. Vereadores, em processo de votação, registrem seus votos. Tem votação. Senhor presidente, cancele a votação. Acho que a gente não pode votar com o que está acontecendo aqui. Por gentileza, está em processo de Segue votação. Isso aqui é fruto do autoritarismo do prefeito Rafael Greca. Está em processo de votação. 3 dias. Processo de votação. Vereadores, por gentileza. Vereadora, a senhora não concedia a palavra, vereadora. Por gentileza, em processo de votação, vereadores, registrem seus votos. Vamos ao resultado. Encerrada a votação. 28 vereadores votaram, 21 Quero registrar meu voto contrário, presidente. 7 vereadores com a expressão não. Portanto, aprovado o projeto em primeiro turno. Contrário, presidente. Registrar meu voto contrário. Declaração de voto, vereadora. Os fiscalizadores saem amanhã assinar. Entendemos a justificação, senhor presidente. Está encerrado a sessão. Senhor presidente. Eu quero registrar meu voto, presidente. A senhora quer justificar? Só peço a gentileza da brevidade, vereadora. Pode justificar. Por gentileza da brevidade. Não foi registrado meu voto. Nunca vi tão rápido uma votação. Está registrado o seu voto, vereadora. Vereadora votou contrário. Quero justificar, presidente. Está suspensa a sessão. Quero justificar meu voto. Quer justificar? Quero justificar. Reabra a sessão, vereadora. Quer justificar? Só que a senhora não votou, vereadora. Não pode justificar. Mas nem voto declarado. Eu quero justificar, eu votei, é possível? Josete, sim. Professora Josete, com a palavra, declaração de voto. Só peço que os vereadores tenham um pouco de calma nesse momento. Eu não posso vereadora, justificar? por gentileza. Eu não palavra posso? com a vereadora professora Josete. Só peço um pouco de calma. Só peço um pouco de calma. Presidente, demais vereadores e vereadoras, o prefeito Rafael Greca é um monarca. Agora ele resolveu que ele é o dono da cidade. Então ele não debate mais nada. Ele não debate nada com a população. Ele está propondo uma mudança estrutural na área de saúde e educação. E ele não dialoga com a população, com os servidores. Por isso a gente vê as pessoas revoltadas nessa cidade. Isso aqui é fruto de uma gestão autoritária, irresponsável, de alguém que está à frente de uma gestão e não tem o menor compromisso com o povo da cidade de Curitiba. Eu faço aqui esse registro, porque eu quero saber dos projetos que chegaram aqui nessa casa na sexta-feira. Vai ser tudo regime de urgência em 3 dias? Vai ser assim a condução? Essa responsabilidade é dos vereadores e das vereadoras dessa casa também. O projeto podia tramitar aqui em 45 dias. Está tramitando em 3. Então vamos refletir. E de novo, quem não pode ganhar no voto, ganha no argumento. Porque quando eu venho aqui, eu trago argumentos. Mostrando o que aconteceu com as OS no Brasil inteiro. Em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior do Paraná. Você fala em Sara Kubitschek,
se fala em sírio-libanês, que são exceções. Nós estamos falando da regra dos OAS. E isso é vergonhoso. Essa casa hoje é responsável pelo que está acontecendo lá fora também. Nós poderíamos estar debatendo em pelo menos 45 dias esse projeto. Pelo menos 45 dias. Então eu pergunto aqui, se os vereadores e as vereadoras dessa casa vão votar regime de urgência para os outros projetos que chegaram aqui na sexta-feira. Se essa vai virar prática aqui. Aí não precisa mais de Câmara. Aí a gente fecha a Câmara e o monarca comanda a cidade de Curitiba.